Há algo estranhamente fascinante nas pessoas que fecham os olhos, tapam os ouvidos ou simplesmente abandonam a sala quando um filme de terror começa. Enquanto a maioria ri dos sustos ou se agarra à cadeira em uma mistura de medo e excitação, elas parecem travar, como se o cérebro tivesse acionado um botão de emergência. Abandonar navio. Agora. Mas será que isso é apenas frescura, como muitos dizem, ou existe uma razão profunda por trás dessa rejeição quase instintiva? Primeiro, é importante dizer, não há nada de errado em não gostar de terror. Nem todo mundo precisa provar coragem assistindo a cenas de sangue ou sobressaltos barulhentos para ser considerado forte ou descolado. Alguns simplesmente não sentem prazer naquele tipo de adrenalina, e isso não os torna menos interessantes, pelo contrário. Mas se a gente cavar um pouco além da superfície, vai encontrar que para muitas dessas pessoas, o medo do filme não é só sobre o filme, é sobre algo muito maior. Talvez em algum momento da vida, elas tenham assistido a algo que as marcou demais. Não necessariamente um filme, pode ter sido uma notícia chocante, um acidente presenciado, ou até mesmo uma história contada com tantos detalhes que a mente guardou como uma memória própria. O cérebro, então, faz uma associação. Se aquilo me afetou tanto, imagine o que um filme feito para assustar pode fazer. E assim, o medo se generaliza. Não é mais sobre a tela, é sobre perder o controle das próprias emoções. Outra possibilidade é que essas pessoas tenham uma imaginação extremamente vívida. Enquanto alguns assistem a um filme de terror e sabem que é só ficção, elas veem, ouvem e sentem tudo como se estivesse acontecendo de verdade. O som da faca cortando a carne, o suspiro do vilão atrás da porta, a sombra se movendo no canto da tela, tudo isso inunda os sentidos de uma forma tão intensa que o corpo reage como se estivesse em perigo real. Para elas, assistir a um filme de terror não é entretenimento, é submeter-se a uma experiência de quase morte, e ninguém deveria ser julgado por não querer passar por isso. Há também quem evite o terror por uma questão de autoproteção emocional. Pessoas muito sensíveis ou que já passaram por traumas podem ter um limiar mais baixo para o estresse. Um susto no cinema pode desencadear ansiedade, insônia ou até crises de pânico nos dias seguintes. O cérebro delas já tem o suficiente para processar. Por que adicionar mais peso? Nesse caso, fugir do terror não é covardia, é sabedoria. É como evitar um alimento que você sabe que vai te fazer mal. Não é fraqueza, é autocuidado. Mas aqui vem a parte mais interessante. Essa aversão ao terror pode revelar traços profundos de personalidade. Quem não consegue assistir a esses filmes muitas vezes tem uma empatia exacerbada. Elas não só se colocam no lugar das vítimas na tela como sofrem com elas, como se o medo alheio fosse contagioso. Também costumam ser pessoas que valorizam muito a segurança e o controle, e um filme de terror, por definição, é sobre perder exatamente isso. Além disso, podem ser indivíduos com uma consciência aguçada da mortalidade, para quem cenas de violência ou morte não são apenas ficção, mas lembretes incômodos da fragilidade da vida. E se a gente olhar por outro ângulo, essa incapacidade de assistir a filmes de terror pode ser, na verdade, um superpoder disfarçado. Enquanto o mundo se distraía com sustos baratos, elas desenvolveram uma sensibilidade apurada para o que realmente importa, a beleza nas coisas simples, a profundidade nas emoções genuínas, a coragem de enfrentar medos reais, não os inventados por um roteirista. Talvez tenham aprendido que o verdadeiro terror não está na tela, mas na indiferença, na solidão, na injustiça do dia a dia. E que diante disso, um filme assustador é só ruído. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é medrosa, nem exagerada, nem fraca. Você só tem uma relação diferente com o medo, uma relação que muitas vezes te protege de sobrecargas desnecessárias e te permite viver a vida com uma intensidade que outros não entendem. E se alguém zombar porque você sai correndo quando o filme começa, lembre-se, coragem não é não ter medo, é saber quais medos valem a pena enfrentar. Agora me conta, você também não consegue assistir filmes de terror? O que mais te incomoda neles? Comenta aqui embaixo, e se você conhece alguém assim, compartilha esse texto para essa pessoa se sentir menos sozinha. Ah, e se você curtiu essa reflexão, se inscreve no canal para não perder as próximas. Até a próxima, e que seus pesadelos, se vierem, sejam só dos bons. Lua crescente. O medo que escolhemos não enfrentar, e o que ele revela sobre nós. Você já parou para pensar que o que nos assusta nos filmes diz mais sobre a gente do que sobre o filme em si? Não é à toa que algumas pessoas fecham os olhos no jump scare do palhaço, enquanto outras tremem só de ouvir a trilha sonora de Hereditário. O terror não é universal, ele é pessoal.
E quando você diz não aguento filmes de terror, na verdade está dizendo, esse medo aqui eu não quero olhar de frente. Não hoje. Mas por que alguns medos nos perseguem mais que outros? Porque um fantasma pode ser apenas um efeito especial para uma pessoa e um pesadelo recorrente para outra. A resposta está naquilo que a psicologia chama de feridas emocionais não resolvidas, aquelas coisas que a vida nos ensinou a temer sem que a gente sequer percebesse. O que seu medo de filme revela sem você saber? Medo de abandono, zumbis e apocalipses. Se você odeia filmes de zumbis, ou qualquer história de colapso social, pode ser que no fundo tema ficar sozinho. Não é à toa que esses filmes exploram a ideia de ninguém está seguro, nem mesmo quem você ama. Para quem já sentiu o gosto da solidão, seja por uma perda, uma traição ou simplesmente por crescer em um ambiente emocionalmente vazio, assistir a The Walking Dead é como reviver a dor de ser deixado para trás. O que o seu cérebro grita: se o mundo acabar, ninguém vai me salvar. A verdade escondida. Você valoriza a lealdade acima de tudo, e o medo é só o aviso de que precisa cercar-se de pessoas que não vão sumir quando a coisa ficar feia. 2. Medo de perda de controle, possessões e demônios. Filmes como O Exorcista ou A Freira não são só sobre o sobrenatural, são sobre algo tomando conta de você contra a sua vontade. Se esses são os que te fazem suar frio, pode ser que na vida real, você tenha medo de não ser dono das suas próprias escolhas. Talvez tenha crescido em um ambiente onde suas opiniões eram ignoradas, ou já passou por uma situação, um relacionamento tóxico, uma doença, uma crise financeira, que te fez sentir prisioneiro. O que o seu cérebro grita: se eu perder o controle, vou me destruir. A verdade escondida. Você é mais forte do que pensa. Esse medo só existe porque você sabe o quão poderoso é ter autonomia. O desafio é confiar que mesmo nos momentos de caos, você ainda tem uma voz. 3. Medo de trauma repetido ou tortura e violência gráfica. Se você sai correndo de sol ou hostel, não é só nojo, é memória. O cérebro humano é programado para evitar dor, e quando você vê cenas de tortura, ele acende um alarme: isso já aconteceu comigo, ou com alguém que eu amo. Não quero reviver. Pode ser um trauma direto, um acidente, um abuso, ou indireto, ter visto um ente querido sofrer. Seu medo não é do filme, é da lembrança que ele pode despertar. O que o seu cérebro grita: se eu assistir, vou sentir de novo. A verdade escondida. Você tem uma capacidade enorme de proteger a si mesmo. Esse medo é um escudo. Mas lembre-se, você não é mais aquele que sofreu. Você é quem sobreviveu. 4. Medo do desconhecido, criaturas e monstros, Alien, It, a coisa. Se o que te paralisa são coisas que você não consegue nomear, como Babadook ou os Stranger Things. Pode ser que, na vida real, você tenha dificuldade de lidar com incertezas. Talvez você seja do tipo que planeja tudo com antecedência, que odeia surpresas, que precisa de respostas claras. O monstro no filme é a metáfora perfeita para aquilo que você não consegue controlar: o futuro, a morte, o e se. O que o seu cérebro grita: se eu não entender, não posso me preparar. A verdade escondida. Você é brilhante em criar segurança, mas a vida às vezes pede que a gente confie no processo, mesmo sem um manual. O medo do desconhecido é só o seu instinto de sobrevivência falando alto. Não significa que você não possa aprender a dançar com a incerteza. 5. Medo de ser julgado, slasher e assassinos mascados. Sexta-feira 13, pânico. Se você odeia filmes de assassino que persegue adolescentes, especialmente aqueles com cenas de humilhação antes da morte, pode ser que no fundo, tema ser exposto, ridicularizado ou rejeitado. Esses filmes exploram a ideia de alguém estar te observando, esperando você errar para te punir. Se isso ressoa com você, talvez tenha crescido em um ambiente onde cometer erros era perigoso, seja na escola, em casa ou nas redes sociais. O que o seu cérebro grita: se eu falhar, serei destruído. A verdade escondida. Você é muito mais resiliente do que imagina. Esse medo só existe porque em algum momento, você aprendeu que ser imperfeito era uma ameaça. Mas aqui está a verdade: as pessoas que mais te admiram são aquelas que te veem tentando, não as que te veem perfeito. Porque você não é fraca, você é seletiva com sua energia. A sociedade adora rotular: ah, você não gosta de terror. Que medrosa! Mas aqui está o segredo: quem evita certos medos muitas vezes é quem mais os entende. Você não foge porque é fraca, você foge porque sabe o peso que aqueles medos carregam. E isso, meu amigo, não é covardia. É inteligência emocional. Pense bem, por que alguém escolheria reviver uma dor de graça? Se você já lutou contra a solidão, por que assistiria a um filme que te faz sentir abandonada? Se você já sentiu o pânico de não ter controle, por
Por que se expor a cenas que te deixam paralisada? Você não está fugindo do filme. Está se protegendo. E isso, ironicamente, é o que torna você mais corajosa do que quem ri dos seus medos. Porque coragem não é ignorar o perigo, é saber quais batalhas valem a pena. E se a sua batalha hoje é preservar a sua paz, então você está ganhando. O que fazer com esse medo? Sem precisar assistir ao filme, se você quer entender seus medos sem ter que enfrentá-los na tela, experimente isso. 1. Identifique o padrão. Qual tipo de cena me faz fechar os olhos? Possessão? Sangue? Perseguição? O que isso me lembra na vida real? Uma traição? Uma doença? Um momento de vulnerabilidade? 2. Reescreva a narrativa. Se o filme te faz sentir abandonada, pergunte: hoje, quem está do meu lado? Se te faz sentir sem controle, lembre: quais escolhas eu tenho agora que não tinha antes? 3. Transforme o medo em poder. O medo de solidão pode se tornar independência. O medo de trauma pode se tornar resiliência. O medo do desconhecido pode se tornar curiosidade. Exemplo prático: se você odeia cenas de afogamento porque quase se afogou na infância, em vez de evitar todos os filmes com água, você pode assistir a algo como Moana, onde o oceano é um aliado, escrever sobre como superou aquele momento. Ou simplesmente aceitar que não precisa reviver isso, e está tudo bem. Uma reflexão final e um convite: o terror, no fundo, é só a vida exagerada. Ele pega nossos medos reais e os amplifica até virarem monstros. Mas aqui está a magia. Quando a gente entende isso, o filme perde o poder. Você não precisa gostar de terror. Não precisa forçar-se a assistir algo que te faz mal. Mas se quiser, pode usar esses medos como um mapa, um guia para entender o que ainda precisa de cura, o que já foi superado e o que, no fundo, você é muito mais forte do que imagina. Agora me conta, qual tipo de cena de terror te afeta mais? E mais importante, o que você acha que esse medo está tentando te dizer? Comenta aqui. E se você conhece alguém que também foge de filmes de terror, compartilha esse texto. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinho no escuro. E se você curtiu essa reflexão, se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque a vida já é assustadora o suficiente, o mínimo que a gente merece é entender nossos próprios medos. Até a próxima! E lembre-se, os únicos monstros que precisam ser enfrentados são aqueles que já moram dentro da gente. Lua crescente faíscas. O medo que morava no armário, e como eu o enfrentei sem saber. Você já percebeu como alguns medos não gritam? Eles não pulam da tela como um jump scare barato, nem se escondem atrás de máscaras de palhaço. Eles respiram baixo, como um hóspede indesejado que se instalou no seu armário anos atrás, e você só nota quando a porta rende à meia-noite. Eu tinha um desses. Não de filmes de terror, embora Hereditário ainda me faça dormir com a luz do corredor acesa, mas daqueles medos silenciosos e domésticos, o medo de ocupar espaço, de ser demais, de que se eu falasse alto, risse alto, amasse alto, alguém viria com um bilhete de calma, você está exagerando. Era como se minha existência tivesse um volume máximo permitido, e eu vivia com o controle no 3 com medo de que no 4 já fosse ofensivo. Até que um dia o armário se abriu sozinho. A teoria do tamanho certo, e porque ela é uma armadilha. A gente aprende cedo que algumas coisas têm medida certa. Sorrisos, não muito largos, se não parece forçado. Raiva, não muito alta, se não é dramático. Amor, não muito intenso, se não assusta. E assim vamos podando os cantos da gente para caber nos moldes. O problema? Ninguém nos ensina qual é o molde certo. Então a gente inventa regras baseadas no que viu. Minha mãe nunca chorou na frente dos outros, chorar é fraqueza. Meu pai sempre resolveu tudo sozinho. Pedir ajuda é incompetência. Na escola, quem falava muito era chamado de chato, melhor ficar quieto. E aí, sem perceber, a gente vira um especialista em se diminuir. Mas aqui está o plot twist. O mundo não está te medindo. Essa régua imaginária? Você quem está segurando. E o pior, ela está marcando sempre um número menor do que você realmente ocupa. O dia em que meu medo tropeçou em um copo de água. Eu me lembro do exato momento em que aquele medo escorregou e caiu. Estava em um jantar com amigos, contando uma história, uma daquelas que me faziam rir até doer a barriga. De repente, uma risada minha ecoou mais alto que as outras. Por um segundo, congelei. Cacilda, você está chamando atenção demais. Mas então, ninguém parou de rir. Ninguém rolou os olhos. Ninguém sussurrou que exagerada. Pelo contrário, alguém disse conta mais. Foi como se, de repente, alguém tivesse ligado a luz do armário, e lá estivesse ele, meu medo, pequeno, poeirento e ridículo, agachado entre caixas de sapatos velhas e um casaco que eu nem usava mais. Você passava anos se encolhendo, por causa de mim?
A matemática do medo, ou porque 90% deles são mentira. Faça o teste, anote seus 3 maiores medos, aqueles que te fazem hesitar, adiar, silenciar. Agora pergunte: quantas vezes eles realmente se concretizaram? Se eu pedir aumento vão me demitir. Quantas vezes isso aconteceu? 0. 2. O que você perdeu por causa deles? Oportunidades, relacionamentos, versões de si mesmo que nunca conheceu. 3. Quem exatamente está impondo essas regras? Soiler, não é a sociedade. É a versão de 12 anos de você, assustada com a professora brava. Os medos são como dívidas de um cartão que você nunca usou. A gente paga juros por algo que nem comprou. O manual de instruções para desmontar seu armário. Se você também tem um hóspede indesejado morando nos seus, aqui vai o passo a passo para mandá-lo embora sem alarde e sem chamar o padre. Dê um nome a ele sim, como um monstro de desenho animado. Esse aqui é o medo de ser demais. Ele usa gravata e carrega uma régua. Por que funciona? Tirar o medo do abstrato e torná-lo concreto, e até ridículo, reduz seu poder. 2. Faça o teste dos 5 segundos. Antes de se calar ou diminuir, conte até 5 e faça o oposto. Vou falar isso mesmo que minha voz trema. 1, 2, 3, 4, 5. Fala. Ciência por trás. O cérebro leva 5 segundos para acionar o piloto automático do medo. Interrompa-o. 3. Colecione provas de que ele está errado. Toda vez que você ocupar espaço e nada ruim acontecer, anote. Falei minha opinião na reunião, ninguém me xingou. Chorei na frente do meu amigo, ele me abraçou. Efeito. Você está reprogramando seu cérebro com dados reais, não com suposições de 1998. 4. Adote um alter ego temporário. Crie uma versão sua que não tem medo de ocupar espaço, dê um nome, um visual, uma música tema. Quando sentir o medo apertar, pergunte: o que a alter ego faria? Exemplo real: Beyoncé usava a Sasha Fierce nos shows. Funciona. 5. Lembre-se, o desconforto é o aluguel da mudança. Se está apertado, é porque você está crescendo. Armários não são feitos para pessoas. São feitos para coisas. A verdade que ninguém te conta, mas você já sabe. Aqui está o segredo sujo que os medos não querem que você descubra. O mundo não está esperando você ser pequeno. Na verdade, ele nem está te olhando tanto assim. A maioria das pessoas está ocupada demais consertando os próprios armários para notar os seus. E aquelas que criticam, provavelmente estão com medo do mesmo que você, e odeiam ver alguém fazendo o que elas não têm coragem. Então, da próxima vez que seu medo sussurrar você está ocupando espaço demais, responda: sim. E daí? Seu convite para a revolução silenciosa. Agora eu quero saber de você. Qual é o medo que mora no seu armário? O que você evita fazer, ser, falar por causa dele? O que aconteceria se só hoje você o ignorasse? Experimente e volta aqui para contar. E se você conhece alguém que também vive se encolhendo, compartilha esse texto. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho para perceber que o armário sempre foi maior por dentro do que a gente imaginava. PS, se você gostou dessa reflexão, salva esse texto e volta sempre que o medo bater a porta. E se quiser mais insights como esse, se inscreve porque a vida é curta para viver no volume 3. Até a próxima! E lembre-se, os armários são para cabides. Você é para ocupar o mundo. Globo mostrando a Europa e a África faíscas. Por que esse texto funciona? Metáfora central forte, o armário, que guia toda a narrativa. Exemplo pessoal, o jantar, que humaniza e cria identificação. Estrutura de manual passo a passo, que dá utilidade prática. Frases de impacto, o desconforto é o aluguel da mudança, que são compartilháveis. CTA emocional, convite para ação mais compartilhamento. Dica extra, sempre que possível, use histórias pessoais, mesmo que pequenas. Elas são a cola que gruda o leitor ao texto, porque ninguém resiste a uma boa história, especialmente quando ela soa verdadeira.